Olá, turma. Vamos aqui iniciando nossa aula de revisão, tá certo? Essa semana de revisão. Então, eu vou estar orientando vocês sobre o conteúdo que estará na prova. Lembrando que revisão é um conteúdo que já foi visto, já foi feita atividade. Essas aulas é apenas para orientar melhor vocês a focarem nos assuntos que realmente estarão na prova e não estudando o capítulo inteiro, certo? Então, vamos aqui começando a nossa aula de revisão. Nessa primeira aula, pessoal, vamos estudar sobre polígonos e o primeiro assunto que eu quero trazer para vocês é diagonais. Números de diagonais de um polígono. Questão, certeza está na prova. Número de diagonais e a soma interna que a gente vai ver mais na frente, tá bom? Então vamos lá. Relembrando, diagonal é quando eu ligo um vértice a outro não consecutivo. Então, dependendo da figura, eu posso ter diversos diagonais. Como que eu encontro o número de diagonais de um polígono sem precisar desenhá-lo? Com a seguinte forma: d de diagonal é igual esse n, relembrando, é o número de lados. Então fica número de lado vezes número de lados menos 3 dividido por 2. Qual a ordem de resolução? Resolvam primeiro sempre dentro do parênteses, multiplica e depois divide. Vamos ver aqui algum exemplo. Então vamos lá. Determine o número de diagonais de um polígono com, primeiro deles, 8 lados. Então, onde tem n, você vai colocar 8. Então, vai ficar 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Resolvendo dentro do parênteses, 8 menos 3, 5. Agora, multiplico. Vai ficar 8 vezes 5, 40. Dividido por 2, eu vou encontrar 20. Então, veja, eu encontrei 20 diagonais. Se eu tivesse que calcular, desenhar a figura, seria muito mais trabalhoso. Certo? Então, um octógono possui 20 diagonais. Um polígono de 12 lados. Então, onde tem n, eu coloco 12. Então, fica 12 vezes 12 menos 3. 12 menos 3, 9. Quando eu multiplicar por 12 e dividir por 2, vou encontrar o valor de 54. Então, refaçam essas questões, relembrem esse conteúdo, porque é conteúdo de certeza está na prova. Tá bom? Outro conteúdo que eu falei para vocês é a soma interna, também certeza está na prova, e você encontra com a seguinte fórmula. S, que é a soma interna, claro, é n menos 2 vezes 180, onde n também é o número de lados. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então aqui eu tenho, qual a soma dos ângulos internos de um heptágono? Heptágono, 7 lados, lembrem, tá? Então onde tem 7 eu coloco, onde tem n eu coloco 7. Então vai ficar 7 menos 2 vezes 180, lembrando que você tem que multiplicar primeiro o que está dentro do parênteses. Multiplicar não, fazer a operação primeiro do que está dentro do parênteses. Então fica 7 menos 2, 5. 5 vezes 180 você vai encontrar o valor de 900 graus. Então, somando todos os lados desse polígono, eu vou encontrar o valor de 900 graus. Questão também que vai estar na prova. Professor, como eu encontro o valor de um ângulo? Basta você pegar a soma, que você encontrou aqui 900, e divide pelo número de lados. Então, se você pegar 900 dividido por 7, que é aqui o polígono, você encontra o valor de um ângulo. Então, pode cair na prova. Eu pedi para você calcular a soma interna, você utiliza a fórmula, e depois perguntar para você qual a medida de um ângulo. Basta pegar a soma que você encontrou e dividir pelo número de lados, tá certo? Segundo exemplo, qual a soma dos ângulos internos de um isozágono, ou seja, 20 lados, e cosságono, tá? 20 lados. Onde tem n, eu coloco 20. Então fica 20 menos 2 vezes 180. 20 menos 2, 18. 18 vezes 180, 3.240 é o valor da soma. Se eu pedir o valor de 1, pegue 3.240 e divida por 18. Tá? Então essas duas são certeza, está na prova de vocês. E por último, na aula de hoje, claro, né? Nessa aula de revisão, Teorema de Pitágoras vai estar na prova de vocês. Então vamos aqui revisar. O Teorema de Pitágoras é aplicado, certo, num triângulo retângulo, onde eu tenho hipotenusa e os catetos. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então aqui a hipotenusa é A. Os outros dois lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Então o Teorema de Pitágoras fala o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Vamos ver um exemplo que fica mais claro, certo? Então também vai ter questão na prova de vocês para você aplicar o Teorema de Pitágoras. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo onde eu tenho aqui x, 1 e 1. Primeiro de tudo, quem é a hipotenusa?
é o x, porque é o lado oposto ao ângulo reto. Os outros lados, 1 e 1, são os catetos. Então vamos encontrar o valor de x. Aplicando aqui, teorema de Pitágoras, fica hipotenusa ao quadrado, então vai ficar x elevado a 2 igual a soma dos catetos ao quadrado. Então fica 1 elevado a 2 mais 1 elevado a 2. Sabendo que 1 elevado a 2 é 1, porque 1 vezes 1 é 1, então vai ficar 1 mais 1, 2. Para terminar a questão, essa potência 2, né, vai para o outro lado em forma de raiz. Então o valor de x é igual a raiz de 2. Caso você obtenha uma raiz exata, você resolve. Como a raiz de 2 não é raiz exata, fica em forma de raiz. Então o valor desta hipotenusa é raiz de 2. Tá bom? Então, basicamente, eu trouxe aqui 3 assuntos importantíssimos que vai estar na prova de vocês. Isso aí são 2 ou até 4 questões sobre esse conteúdo. Então, revisem, refaçam as questões. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Na próxima aula, eu dou continuidade a essa revisão e outros pontos que estarão na prova de vocês, certo? Então ficamos por aqui, pessoal, até a próxima aula.